perdão. Só tu és nossa esperança, és nossa libertação. Vem, Senhor, vem nos salvar. Com o teu povo vem caminhar. Vem, Senhor, vem nos salvar. Com o teu povo vem caminhar. Boa noite! E mais uma vez vamos começar a nossa novena de Natal, na nossa humilde residência, né? Vamos falar assim, do jeitinho que a gente consegue fazer, na nossa casa, no nosso lar. E para você que depois vai assistir essa novena, a gente vai mantê-la, né, no Facebook, o tempo que for permitido. E depois a gente faz o link lá no YouTube. Então, quem quiser partilhar depois com alguém que gostaria de receber a novena e partilhar, né? Então, pode depois partilhar com o link lá do YouTube. E estão todos bem? Eu desejo que sim. A gente fazer uma boa novena, refletir o dia de hoje, o que aconteceu, o que não aconteceu e dentro, né, da nossa vivência, da nossa experiência do dia, a gente trazer a palavra e saber se nós realizamos alguma situação semelhante e como foi que nós nos portamos diante as situações do nosso dia a dia. Então vamos nos reunir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a nossa oração inicial para que Deus nos coloque as palavras, nos coloque o entendimento, a sabedoria, para que possamos passar com sinceridade, com tranquilidade, com amor, com carinho, aquilo que Jesus, aquilo que Deus colocou no nosso coração, para que nós partilhássemos esse momento com todas as pessoas que gostam de fazer essa novena. Queridos irmãos e irmãs, aqui estamos como filhos e filhas do Pai, preparando-nos para bem celebrar e viver o mistério do Natal do Senhor. Nossa esperança. O mundo precisa de esperança, a esperança do Natal de Jesus. Como igreja, comunidade de irmãos e irmãs em Cristo, iniciemos o nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu já coloquei a musiquinha inicial, que essa vem, Senhor, vem nos salvar, para que a gente possa aclamar e receber com muita alegria, com muito amor, as palavras que nós vamos trabalhar hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória à Trindade Santa, glória a Deus bendito. O advento é o tempo de esperança viva. Esperamos o encontro definitivo e pleno com Emmanuel, o qual já vive conosco e em nós. Que por meio desses encontros, em preparação para o Natal, renasça sempre mais forte a esperança do menino de Belém em nossos corações. Ó Jesus, nossa esperança, faz brilhar em nós a luz do teu Natal. Maria, Mãe da Esperança, acompanha-nos nesta peregrinação. Que Maria faça parte do nosso encontro, que ela esteja presente, nos ajudando, nos dando a sabedoria, nos guiando, que ela seja realmente o nosso espírito guia, que ela nos conceda toda a sabedoria que uma mãe, quando ela quer falar com seu filho, que a gente possa ter essas palavras para poder conduzir os nossos encontros. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que possamos sempre ter esse Espírito de Jesus na nossa casa, nos dando essa tranquilidade, nos dando a esperança que sempre precisamos ter para que a gente nunca desanime diante das nossas situações. Hoje é o nosso segundo dia e o tema que nós vamos trabalhar é esperar contra toda esperança. É até estranho, né? Esperar contra toda esperança. Então a gente aguarda, a gente senta e espera. Esperar na esperança. Às vezes as coisas não estão se encaixando da maneira que nós desejamos, que nós queremos. Tudo vai contra, né, aquilo que nós desejamos, né, contra a nossa esperança. E aí o que fazer nestes momentos de desespero? Porque a depender daquilo que você está desejando, aquilo que você espera, e aquilo não está acontecendo, ou está acontecendo de uma maneira diferente, e como é que você vê isso na sua vida? Iniciamos o segundo encontro da nossa novena de Natal, no qual buscamos o renascer da esperança em nossos corações. O tema que guiará a reflexão de hoje será esperar contra toda esperança. Às vezes, parece que a vida nos dá mais motivos para o desespero do que para a esperança. Entretanto, a esperança gerada no coração dos que creem não é simplesmente uma esperança por causa desse ou daquele motivo. Mas, apesar de toda desesperança, eu não sei se vocês já passaram por situações em que vocês deveriam colocar à prova, não à prova, mas tipo, eu entrego. Eu creio que no momento certo as coisas vão se modificar. Eu já fiz isso várias vezes e tenho aprendido a cada momento a guardar na esperança. Porque em muitas situações da nossa vida nós não conseguimos mudar nada. Você não vai mudar porque a pessoa não quer, porque você não tem condições de fazer aquela mudança. E aí cabe a você aguardar um momento adequado, um momento oportuno, para que você faça alguma atitude. Mas depende do outro também. E aí você fica, né, naquela angústia que e geralmente acontece com filhos, geralmente os pais, né, eles querem fazer as coisas para os filhos já estão adultos, eles já têm as suas decisões próprias, e aí não cabe mais você conseguir dominar aquele instinto que aquele filho tem. Você pode aconselhá-lo. Olha, se eu fosse você não fazia isso. Olha, se eu fosse você fazia dessa forma. Mas ele fala, não, eu tenho livre-arbítrio. Eu decido o que eu quero. Tudo bem. E aí não adianta você pular na frente de nada, você não vai conseguir impedi-lo. Então, às vezes você está vendo que seu filho está tomando uma decisão errada, você está verificando que aquilo que aquela pessoa está decidindo fazer não é a melhor, mas muitas das vezes você não tem forças para segurar aquela situação. Por mais que você queira, mais que você tente de alguma forma. E aí você tem que se agarrar na fé e pedir para que Deus coloque pessoas, coloque palavras, coloque situações para que aquilo mude na vida daquela pessoa que você gostaria que algo diferente acontecesse. Porque foge da nossa condição humana.
E aí são atitudes, é uma doença, é um momento de, às vezes, de atrito, seja na família, seja no ambiente de trabalho, seja em qualquer âmbito. Às vezes você não tem mais condição e resta a rezar e aguardar, ter a esperança de que aquilo que você deseja, se for vontade de Deus, aconteça. E às vezes aquilo não é para acontecer. E aí a gente fica desejando o tempo todo que seja aquilo. E nós devemos mudar a nossa forma de pedir, a nossa forma de desejar. Pode até falar, Senhor, eu gostaria, eu desejo, eu tenho esperança que seja dessa forma. Mas talvez não seja a melhor forma. Talvez haja outros caminhos que Deus vai colocar na vida ou naquela situação que você precisa, para que em outro momento algo aconteça de melhor. Então nós temos que ter essa iluminação na nossa vida. Esperar contra toda esperança. O encontro de hoje nos apresenta o ícone do casal Isabel e Zacarias, pais de João Batista, o precursor de Jesus, figuras tão presentes neste forte tempo do Advento. Então, nós vamos falar, né, hoje sobre um trechinho da palavra. Vai ser da proclamação, será do Lucas capítulo 1, do versículo 5 ao 25. E a gente vai fazer essa palavra para a gente refletir um pouquinho para os nossos dias. Isso aí, a palavra do Senhor é o nosso caminhar. Vamos lá para a nossa palavra de hoje. Lucas, capítulo 1, do versículo 5 ao 25. Terás uma grande alegria e muita gente se vai alegrar também com esse nascimento. O teu filho será grande diante de Deus. Não beberá vinho, nem qualquer bebida alcoólica, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. Fará com que muitos israelitas voltem para o Senhor seu Deus. Seu anjo Gabriel anunciando para Isabel o que aconteceria, né, nesse nascimento. Eu vou pegar um outro trecho aqui para a gente poder refletir melhor. Deixa eu ver se eu consigo aqui o anúncio do nascimento de João Batista. Aqui vamos ser do 5 ao 25. Deixa eu tentar abrir aqui a minha página. Nos tempos de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote por nome Zacarias, da classe de Abdias. Sua mulher era descendente de Araão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e observavam irrepressivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos de idade avançada. Imagina então, né? O desejo de Isabel e Zacarias era ter filhos, porém até aquele momento eles não tinham filhos.
Ora, exercendo Zacarias diante de Deus as funções de sacerdote na ordem da sua classe, coube-lhe por sorte, segundo o costume em uso entre os sacerdotes, entrar no santuário do Senhor e ali oferecer o perfume. Todo o povo estava de fora, à hora da oferenda do perfume. Então, somente o Zacarias tinha permissão para entrar naquele lugar do santuário para fazer a oferenda do perfume. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do perfume. Vendo Zacarias, ficou perturbado, e o Senhor assaltou-o. Mas o anjo disse-lhe: não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, vai dar-te um filho, e tu o chamarás João. Ele será para ti motivo de gozo e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem licor, e desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante de Deus com espírito e poder de Elias, para reconduzir os corações dos pais aos filhos e aos rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te trazer esta feliz nova. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, visto que não deste crédito às minhas palavras, que se hão de cumprir ao seu tempo. No entanto, o povo estava esperando Zacarias e admirava-se de que ele se demorasse tanto tempo dentro do santuário. Ao sair, não lhes podia falar, e compreenderam que tiveram no santuário uma visão. Eles lhes explicava isto por acenos e permaneceu mudo. Decorridos os dias do seu ministério, retirou-se para a tua casa. Algum tempo depois, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultava, dizendo: eis a graça que o Senhor me fez, quando lançou os olhos sobre mim, para tirar o meu opróbrio dentre os homens. Então, o que a gente pode pensar nessa palavra? Que muitas das vezes a gente duvida de alguma situação e não crê, e às vezes, né, o tempo e o silêncio é a melhor resposta. Porque Zacarias, quando ele duvidou de alguma situação e o anjo o repreendeu, a primeira coisa que ele fez foi deixar o anjo mudo, ou o Zacarias mudo. E ele não podia falar. E quantas vezes a gente fica mudo diante de alguma situação, porque muitas vezes a gente não acredita. Muitas vezes a gente não acredita na conversão de alguém. Muitas vezes a gente não acredita em alguma ação de uma determinada pessoa. E aí a gente faz silêncio, porque fica surpreso. Não tem palavras para poder falar qualquer coisa.
alguém vem e mostra diferente. Muitas das vezes a gente tem exemplos. Eu mesma já fui muito criticada em várias situações da minha vida, pela minha família. E eu tive que mudar a minha forma de ser, para não ser aquilo que eu era julgada, né? Eu era julgada por ser algo que eu não era e que eu não sou. E até hoje isso acontece. Até hoje nós somos julgados e muitas vezes nós temos que fazer o nosso silêncio, ficar mudo, para que a glória de Deus se manifeste lá na frente. É difícil? É. Porque você fica humilhado, você fica sentido, você fica deprimido. E enquanto isso, pessoas falam, pessoas condenam, apontam o dedo, falam coisas. Mas se você não desacredita, se você tem a esperança de confiar, algo muda. Eu, quando era criança, a nossa vida era assim, difícil, né? Não tinha muitas condições financeiras. Era tudo muito assim, complicado, né? A gente queria uma bolacha recheada, não podia. Queria um Danone, não tinha jeito. Era meio estranho, né? Aquela vida assim, meio regrada. Parecia que aquilo nunca ia acabar. Parecia que aquela pobreza, né, financeira ia ser para sempre. Aquele cenário nunca ia mudar, né? E hoje a gente observa que não é mais daquela forma. Você quer comer uma maçã, você consegue. Você vai lá e compra Danone de litro, né? E às vezes a gente tinha dificuldade de comprar um copinho de Danone. E muitas vezes a gente estraga em casa, porque a gente não faz o consumo ideal. Aqui em casa é só eu e o Nilton. Muitas vezes a gente compra alimento, faz alimento. Por mais que a gente tenta fazer menos, sobra. E eu fico com muita pena às vezes que eu tenho que desprezar alguma comida, porque eu até partilhei com outras pessoas, tentei fazer uma outra partilha para aquilo não perder, mas muitas vezes a gente perde alimento. E é ruim porque eu já tive, né, situações que a gente não tinha o que comer da forma que a gente gostaria. Mas hoje mudou. E essa mudança, ela faz com que eu me cale muitas das vezes, porque eu tenho que olhar lá para trás, aquilo que eu não tinha e que eu queria. Da mesma forma que Isabel, ela queria ter filhos, Zacarias queria ter filhos. E quando essa graça chegou, mas será que é mesmo? Mas será que eu consegui esse emprego mesmo? Nossa, mas será que essa pessoa é boa para mim mesmo? Será que essa esposa é boa? Será que esse marido é bom? Será que esse filho está fazendo isso mesmo? E aí você desacredita. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente precisa começar a confiar melhor nas providências divinas. Porque elas vêm de uma outra maneira. Não é com aquela evidência que a gente pensa assim, igual você vai ali no supermercado e quer comprar uma caixa de leite, tá lá, tá evidente. Você chegou, tá lá, daquele jeito que você queria. Mas não é assim. Existem algumas mensagens subliminares que talvez você não está percebendo ao seu redor, e Deus fica te mostrando por mensagem subliminar. Ele usa uma pessoa, ele usa uma ação, ele usa um acontecimento. E aí é como se a gente estivesse sendo moldado ou testado para a gente se conduzir da melhor forma. Então, vamos usar essa palavra para que a gente possa realmente ter esse batismo, né? Receber esse antecessor de Jesus, que foi João Batista, porque ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho
e nem licor, e desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Então, muitas vezes a gente tem essas pessoas para participar da nossa vida, para ajudar na nossa conversão. E o momento de advento, ele vem incisivamente mostrar que a gente pode ter essa esperança, que a gente pode fazer essa mudança, que a gente pode reconduzir o nosso coração para as coisas boas e não ficar sempre naquela amargura. O que tem mais voz em seu coração? A esperança ou o desespero? Geralmente é o desespero, né? Quando a gente tem uma notícia que a gente não está gostando, que a gente não gostou, e aí primeiro vem o desespero. Qual desses movimentos conduz minhas decisões e meus planos? O desespero ou a esperança? Geralmente o desespero. Geralmente a gente chora, fica triste, magoado, e depois a gente vai, de preferência, modificando esse sentimento. Zacarias e Isabel eram pessoas idosas e não podiam ter filhos, mas ainda assim rezavam, esperavam em Deus e finalmente suas preces foram ouvidas. E o que isso nos revela? A persistência na nossa oração, colocar realmente na mão de Deus, falar, olha, eu não consigo, tá? Para o Senhor, resolve para mim. Eu vou fazer por onde eu receber essa graça. Mas eu não tenho condições de fazer sozinha, porque foge da minha condição humana. E é a hora que entra a nossa fé. E Zacarias e Isabel confiaram. Só que Zacarias, na hora que falou, você vai ser pai, ele falou, o quê? Vou nada. Vou não. E foi, né? Então, é dessa forma. Agarrar as promessas. Aqui tem um fato, né? Tem um caso para a gente partilhar. Eu vou ler para vocês. E aqui fala o fato da vida. Dona Maria é uma moradora do sertão nordestino. Mulher de seus 60 anos. Mãe, avó, matriarca da comunidade. Filha daquela terra. Todos da região têm nela um pilar de confiança, uma palavra de força, uma presença amiga. Aconteceu que a estiagem naquelas terras se prolongou mais do que o esperado, e a água das reservas estava se acabando. Um grupo de moradores se reuniu e, deixando-se mover pelo desespero, decidiu largar tudo para trás e rumar para o litoral, buscando uma vida nova. Era uma decisão penosa, muito difícil de ser tomada, mas acreditaram que fosse o único jeito de sobreviver. Dona Maria, em uma reunião da comunidade, para ver quem mais entraria na comitiva, tomou a palavra e disse a todos que não era necessário sair, que todos podiam se unir ainda mais e partilhar o pouco de água que se tinha. Enquanto um grupo ia até a cidade para trocar os produtos que tinham por água. Ela propôs fazer uma novena a São José, enquanto esse trabalho era realizado. As palavras de Dona Maria encheram de esperança aqueles que ouviam, e todos se mobilizaram nessa causa. E foi assim, rezando, partilhando, buscando soluções juntos,
que aquela comunidade conseguiu passar mais de 1 mês e meio de estiagem, até que as chuvas voltassem e fizessem frutificar a esperança do povo. O que nos chama a atenção nesse fato da vida de Dona Maria? O que acontece muitas das vezes? Muitas das vezes a gente não tem uma palavra firme, nós não temos uma pessoa, nós não temos uma base para que a gente possa se espelhar naquele exemplo, naquele modelo. É lógico que nem todos os modelos são corretos ou os ideais, mas naquela situação que a gente olha aqui pela Dona Maria, provavelmente ela não tinha condições de sair daquele lugar, ou pela idade, ou por qualquer outro fator. Mas ela usou a palavra de esperança, que ela ia conseguir mudar aquele cenário, se ela tivesse a ajuda de outras pessoas. E foi o que ela conseguiu. Aquelas pessoas que decidiram ficar, se uniram, se reorganizaram para não perder, né, toda a água e conseguir levar aquele momento, passar aquela condição, aquela estiagem. Então, às vezes, a gente precisa dessa partilha. É mais fácil, a gente aponta o dedo demais, a gente desanima muito fácil de tudo. Você olha assim, você vê um quintal com mato, você fala, vou mexer com isso não. Nem, não é para mim, não vou capinar isso não. É lógico, você não tem saúde, nem condições para isso, tudo bem. Mas você é jovem, saudável, tem condições de pegar uma enxada assim e falar, não, acho que eu vou começar a limpar isso aqui, que daqui a pouco isso aqui vai estar tudo arrumado. Não, você fala, não, isso aqui é muito difícil, não vou mexer com isso não. Nem vou largar de mão, vou pegar aquilo ali que já está limpo, eu vou ir para lá. Então, às vezes a gente não tem essa estrutura para querer fazer a mudança. E a Dona Maria aqui com o exemplo dela, né? E a partilha dos outros, porque nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda para organizar nossa casa, no nosso trabalho. Nós não conseguimos fazer sozinho. E muitas das vezes a pessoa está vendo você com dificuldade, está vendo você caminhar, né, carregando um peso, fazendo um esforço diferente, e ela não é capaz de falar, vou te ajudar. Estou vendo aí que você está se esforçando para fazer o movimento, eu quero te ajudar. Não. Ela deixa a pessoa sozinha, a pessoa fica lutando sozinha com alguma situação e não recebe um apoio. Depois fala assim, lá, sabia que não ia dar certo. Mas por quê? Porque às vezes faltou ajuda, faltou aquele comprometimento para você partilhar alguma situação com alguém. Então, muitas das vezes, olhe para a pessoa que está passando por algum momento, pergunte se ela quer ajuda, se ela precisa. Às vezes ela só precisa de uma palavra. Ela nem sempre ela precisa que alguém vá lá e faça por ela. Ela está precisando só ser observada, né? Geralmente quando uma pessoa está triste, ela está ali tentando resolver aquela condição interna. Aí você passa e fala assim, oi, tá tudo bem? Tô vendo que você tá meio triste, se quiser conversar, eu tô à disposição, tá bom? Daquele momento, você pode ter certeza que aquela pessoa fala, nossa, minha cara deve estar muito amarrotada, eu não tô conseguindo disfarçar. Eu vou melhorar. E aí a pessoa já vai melhorando, fala, não vou incomodar meu colega não. Aí você pega um outro exemplo, nossa, a vida daquela pessoa tá tão mais complicada que a minha, eu vou melhorar. Amanhã eu vou chegar com um espírito melhor no meu ambiente de trabalho, na minha família, vou fazer dessa forma mais ampla. Então às vezes a pessoa só quer uma palavrinha de força. E a pessoa às vezes vai lá e fala, nossa, você viu a cara daquela menina? Deus me livre, fica lá o dia inteiro lá de frente com ela. Ou com aquela pessoa mal-humorada. Então, às vezes aquela pessoa está precisando daquela palavrinha e ele não tem outra pessoa. Então, começar a gente dar essa força
até passar a seca, né? Vai indo, você vai inundando aquele coração com as suas palavras, com os seus sentimentos. Com certeza vai brotar uma sementinha ali, né? Com certeza vai abrir um canalzinho, né, de emoção, e aquele coração vai ser irrigado com as suas atitudes, as suas pequenas atitudes, com as suas palavras corretas. Neste advento, peçamos ao Senhor esta graça. Aproveite para colocar o seu desejo, o que você quer que aconteça nessa novena. Coloca nas mãos de Jesus, do menino Jesus, para que realmente essa palavra chegue, essa esperança chegue. Senhor, ensina-nos a esperar, para que tenhamos coragem. Senhor, ensina-nos a esperar, para que o nosso coração permaneça firme na oração. Senhor, ensina-nos a esperar, para que o desespero não tome conta. Senhor, ensina-nos a esperar, para que sejamos peregrinos de esperança. Senhor, ensine-nos a esperar. E coloque agora a sua intenção. O que é que você não está conseguindo esperar? Que está te faltando a paciência, que está te inquietando, porque você quer que aquilo aconteça daquela forma, daquele jeito, naquele momento. E às vezes não é para ser. Então pede para que o Senhor te ajude a esperar. Você tenha calma, você tenha paciência. Você entenda o tempo de Deus e não o seu. Porque o tempo de Deus é totalmente diferente. A gente não vai ficar estendendo as histórias, mas sempre que eu tiver chances de estar fazendo outros movimentos aqui, a gente vai contando as nossas histórias, as nossas experiências. E de repente você tem uma experiência também, e é importante partilhar, porque senão a gente fica dentro do nosso quadradinho, dentro da nossa caixinha, e acha que a situação é só nossa. O sofrimento é só da gente. Mas existem outras pessoas passando situações talvez muito mais complicadas que você nem imagina, e ela está ali tentando ser serena, tentando ser calma, tentando ser racional, muitas vezes com dificuldade, sim, com tristeza nos olhos, com lágrimas, abatida, sem vontade de alimentar, mas ela está tentando, ela está caminhando para poder mudar aquela situação. Então, reveja os seus sentimentos para que você consiga externar um pouco de alívio, até para você mesmo. Porque quando você partilha essa situação com uma outra pessoa, você fala, nossa, e eu reclamando. A situação de fulano está mais complicada. Eu acho que no lugar dele eu até podia ajudar. Né? Eu acho que eu posso ajudar ele. E de repente ele até pode te ajudar, porque é igual eu falei ontem. A questão da tristeza e da felicidade, ela não tem como você medir. Porque às vezes aquilo que deixa um muito alegre, deixa o outro muito triste. E às vezes aquilo que está te sobrando, do outro está faltando. E onde que às vezes está sobrando do outro, que acha que para você é o que falta, ele te completa. Então, às vezes a falta de conversar com as pessoas... Esses dias mesmo eu quase perdi remédios aqui. Rapidinho para a gente dar o exemplo. Eu estava com um problema de dores, muitas dores, e passei a fazer um tratamento. E esse tratamento foi meio desgastante. E aí aqueles remédios, acho que eles estavam me deprimindo já, não estava legal não. E eu tinha acabado de comprar os remédios, gente, não foi caro não, foi uns 200 pau de remédio. Aí, e aquilo, nem abri as caixas, aí a médica falou, não, você vai procurar um psiquiatra, você não tá legal não. Aí eu fui pra lá, expliquei o que eu tava sentindo e tal, e ele, não, você não vai tomar nada disso. Acabou. Você vai tomar um só, que é esse que eu vou te passar. Aí ele me passou a medicação
E aí ele falou assim, e para dormir? Eu falei, ó, eu não consigo dormir não. Eu preciso do remédio para dormir. Eu falei, não, então nós vamos trabalhar, você vai tomar só metade. E vamos tentar tirar esse remédio para dormir que você não vai precisar dele. Aí como era para tomar só metade, eu fui parando de tomar. Aí à noite, quando eu acordo, até hoje, perde aquele sono, eu falei, não, é hora de rezar. É porque Jesus está falando assim, ô, vai rezar porque você acordou, né? Pega a Ave Maria aí e vai começar a rezar até o sono voltar. E aí assim eu faço. Até hoje. E eu não tomo mais remédio para dormir. E aí eu tomo só o outro. Aí o que aconteceu? Os outros remédios, as caixas foi ficando. Aí quando eu olhei a data, eu falei, nossa, vai vencer. E por um acaso, assim, no ambiente de trabalho, eu comentei. Falei, nossa, os remédios assim e tal. Aí a menina falou, ah, minha mãe usa. Peguei as caixinhas e entreguei para ela. Então, tá vendo que às vezes falta de você conversar pequenas coisas, você perde o outro, aquilo que tá te sobrando, pro outro tá faltando. E aí ajudou o colega. Então, vamos ser mais assim, né? Vamos tentar, né? Pelo menos a gente aprender a ser mais compreensivo, saber partilhar melhor. As palavras, às vezes, não são coisas materiais, são palavras, partilhar palavras. E isso faz uma grande mudança no nosso coração. Então, terminando a nossa novena, o nosso compromisso aqui, que a gente vai encerrando, identificar os sinais de esperança em nosso povo, no cotidiano da nossa cidade e do nosso país. Treinar o nosso olhar para não perder de vista o brilho da esperança. E é isso, gente, a gente observar mesmo, né, o nosso redor, ver o que está acontecendo, que a gente pode fazer diferente e levar realmente a esperança para a outra pessoa. Vamos fazer a nossa oração final. Queridos irmãos e irmãs, culminando o nosso encontro em comunhão com o Papa Francisco, na vivência desse advento, com o tempo de esperança viva, rezemos a oração do Jubileu 2025. Pai, que estais nos céus, a fé que nos deste no teu Filho, Jesus Cristo, o nosso irmão, e a chama da caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra. Quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a sua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, que essa manifestação dessa glória, ela esteja presente aí na sua vida, na sua casa, nos seus desejos, na sua esperança. Coloca tudo isso aí no seu coração e faz com que a cada momento essa vida seja mais plena, mais feliz, mais cheia de luz, mais cheia de paz. E nós estivemos reunidos e vamos estar reunidos sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que esse menino Jesus chegue aí até a sua casa, aí, até a gente terminar a nossa novena. Se Deus quiser, acho que dia 24, não fiz a conta, gente, mas amanhã eu tô de volta. Um beijo!